Salve galerinha, seja bem-vindo a mais um corte gravado lá no Gamecast, ao vivo no Leleco Games, lá na Twitch e na Kik. Mas antes de vocês curtir esse corte, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha, compartilhar e comentar sua opinião, que é super importante e fortalece o canal e ajuda a crescer cada dia mais. Com essa parte de eu ir parando com live, com essa parte de puxação de saco e puxação de tapete, tá? Sim. Puxação de tapete principalmente, coisa que era sempre em off, mas hoje eu não vou citar nomes de pessoas, mas eu vou citar situações, né, onde as pessoas podem ser que lembrem ou não dessas coisas. Aí quando começou, antes de ter essa parte toda aí do pessoal vir para Deep, foi quando aconteceu o RP do roubo das casas. Sim, foi ele, como ele tava na verdade pequeno, mas ali foi mais ou menos quando deu um auge, na verdade, né? Salve Sim. Moraes, e aí, só na paz? Aí ele foi aumentando esse RP, do roubo das casas, e num desses eu tinha acabado de abrir live, Era nas estava mansões trocando lá, uma né? ideia estava trocando uma ideia com o pessoal lá embaixo. Eu tinha acordado uma investigação. Eu lembro da época que nós tava Você investigando o lembra? letreiro e tu É, dormiu lá, porque tu acho que na época tinha até comprado uma casa e lá naquela semana. Nós tava isso, investigando tanto que tu tava tanto naquela região, tu falou, cara, eu vou comprar uma mansão aqui pra mim. Aí tu comprou e tu isso. acho que dormiu e acordou na casa ou perto da região, algo assim. Isso, eu comecei a ver a movimentação, ver aquelas coisas todas. Muita gente achava que tá telando, tá isso, tá aquilo. Cara, não, porque várias vezes É. foram provados em RPs que eu fiz que É nunca que nós houve esse tava negócio de naquela telar. região, nós tava na verdade naquela região É. que era por conta da favela que eu acho que na época era do PV Frango ainda, não tenho 100% de certeza. Uhum. Que eu sei que foi do PV Frango, mas eu não lembro se naquela É, época que a era gente, dele. que a gente ia lá pra cima Ah, como pra é que é o favela nome do daquilo lá? O letreiro, observatório. observatório, Observatório. isso. A gente A gente tava ia lá pra cima naquela pro região, a observatório. gente já tava muito É. presente ali, na verdade. Aí, numa dessas coisas que começou essa coisa de roubo de casa. Pera aí, só um minutinho. Sim. É, que o Eu não pessoal gosto não, de não, falar. não manja muito, mas aquela época, como tinha muita investigação, às vezes a gente tava já num lugar que ia acontecer e tu só pegava acontecendo. Tu nem queria pegar É. aquilo e vinha como um combo por outra coisa que tu tava, né? Aí numa dessas que eu acordei, o pessoal estava começando a fazer a operação dessa de coisa de roubo de casa, e aí eu comecei a conversar com o pessoal, tô eu falando lá com o pessoal na live, tal, 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 tal. Aí daqui a pouco eu falando com o mineiro: "Ah, tô aqui na região das mansões e tal, tal, tal". "Ah, vem pra cá". Aí nisso que eu saí, eu cruzei com um cara na porta. Aham. Tava de máscara. Quando eu voltei, aí eu perguntei: "Pô, quem é você?" O pessoal não ficava de máscara lá dentro. Sim. Aí começou com Já a dentro voz da meio embolada delegacia. assim. É, dentro da delegacia, lá embaixo nas Sim, celas. sim. É, não só pra contextualizar o pessoal. Isso, lá embaixo nas celas, dentro da delegacia. Aí, "Ah, quem é você?" Aí ele começou: "Ô, ô, não sei o quê. Ô, tá atrapalhando aí, irmão, tá atrapalhando". Eu falei: "Pô, quem é você?" Até porque a DIP era fechada, Sim, a ninguém. gente sabia, a gente conhecia a voz de todo mundo, a gente sabia todo mundo quem era. Sim. Foi quando eu algemei, o intuito, eu falei: "Pô, esse cara tá de sacanagem". Eu algemei o cara, comecei a fazer as perguntas, tal, 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 e ele: "Pô, você tá estragando uma investigação, e não sei o quê. Pô, você tá falando com o cara da DIP", e eu com a roupa da DIP, Sim. conhecendo todo mundo. Sim. Foi quando você desceu, você lembra dessa Eu situação? lembro, lembro, lembro. Por isso que eu já Você logo falei das desceu, celas, porque tu tava nas mansões pra isso. contextualizar o pessoal. Isso. Aí você desceu, falou comigo, eu fui liguei para o mineiro falou com o delega e o delega mandou liberar ele, que era um cara infiltrado. Sim. Sabe, Dom? Aham. Aí o que que eu fiz? Fui lá, desalgemei ele, a gente deu as costas. Só que eu já fiquei na maldade, que tanto que tem vários cortes desse vídeo aí na diversas plataformas, YouTube, TikTok, Instagram, tem vários cortes dessa parte que eu olho pra trás com o personagem, que eu vi que ele puxou a 12. Aham. Só que a 12 é aquilo, né, um tiro só, né. Sim, não dá nem tempo de pensar. É, aí foi quando o Paulinho foi, deu um tiro pelas costas e deu um tiro em você. Sim. Ele até pensou no início
que eu tivesse telado. Sim. Tanto que ele chegou a citar, né, pô, esse pessoal sete tela, tal, tal, tal. Sim. Meio que não gostou. Cara, veio uma galera pra minha live pra me Eu esculachar. lembro que tu foi hateado bastante na época, lembro disso. Apelador, safado, não sei o quê, não cria conteúdo, tá falando um monte de coisa. Beleza, deixei quieto, né. Aí fizeram clipes da minha live, mandaram para o Paulinho na época, e ele viu que eu já estava lá embaixo. Sim. Jamais iria saber que o cara ia entrar e esbarrar comigo lá embaixo. Foi Até quando porque ele tu viu tava isso. numa mansão e tu desceu antes dele, na verdade. Então, tipo, não Sim, nem teria como prever que ele estaria lá, porque antes dele querer insinuar ir pra DP, tu já tinha insinuado que estava indo lá por conta da ligação com o Mineiro, né? Pra contextualizar a é. galera. Aí, beleza, aí, né, ele foi, achou que eu tivesse telado, né, enfim, não tinha telado nem nada, foi provado isso. Aí no dia seguinte, foi quando a gente estava fazendo uma situação de sequestro, lá aquele bar que tem lá, como é que Bar do é? Machado, que o pessoal falava. Jack não, Jack alguma Yellow Jack, coisa? perto do Yellow presídio. Jack, Yellow Jack, isso. Tava tendo lá, aí daqui a pouco, cara, começou a minha live, blum, 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 só fazia aqueles barulhos, não sei o que, fulano de tal mandou tantos, não sei o que lá, parabéns. Cara, quando eu olhei, que eu minimizei, tinha mais de 27.000 pessoas na live, cara. Caraca. Valeu pelo Eu Moraes sub Berro lembro. aí, entrou para a Moraes. É nóis, tropa tamo do junto. Strumê. Valeu aí. Ele lembrou porque tu algemou o eh, Paulinho porque ele falou que era o Gabriel, que era justamente tu, que ele tentou se passar por você, né? Aham. Aí quando ele falou Gabriel, aí. Não, Sim, isso aí foi antes, que ele tentou sim, passar meu nome, eu isso, falei, porra, isso. mas tá falando comigo, É, porra, exatamente, entendeu? é. Não, mas o cara deu tanto azar, cara, na época, que ele mudou o nome dele, parece mesmo, pra Não, Gabriel. ele ia E. ser o Mineiro, mas o Mineiro ele não podia ser porque o Mineiro na época era muito conhecido, não ia colar. Daí eu sei que eles falaram, bota o Gabriel. Isso eu sei Uhum, porque depois eu vi o clipe, eu na época eu não sabia, mas depois de acontecer tudo, que a gente foi revisar o que aconteceu por conta que chegou a denúncia, então, tipo, tinha que entender o que estava acontecendo para ver se tu ia ser punido ou não na época, então veio até pra nós. Aí a gente viu que, uhum, tipo, foi passado o teu nome porque não, faz o Gabriel porque ele é novato e coisa e tal, o pessoal não conhece ele, vai ser mais fácil pra tu se passar por ele, né? aham. Aí, rapaz, eu lembro que, cara, eu cheguei a ficar com esse. Quando ele viu, ele pediu desculpa, disse que realmente não tinha Hum, telado, né? Enfim, pediu pro pessoal vir me dar apoio sim, e veio uma galera para poder, né, através do gank. sim, Cara, eu fiquei naquele lugar em segundo lugar, naquele dia em segundo lugar na Twitch, sim. cara. Assim, de mais pessoas simultâneas. Na verdade, o Esse- gank, ele veio com 40 e poucas mil pessoas. Mas que ficou deu 27 na verdade, 24. 27.000 ficaram mais de 5 horas assistindo live, Sim. ainda lá comigo. Depois eu fiquei mantendo 5, 6 mil, né, Aham, de pessoas na época na live. Aí foi caindo conforme eu fui deixando de fazer os RPs. Por sim, quê? Conforme eu falei, não vou citar nomes, mas vou citar situações. O Paulinho, depois que ele viu o tipo de RP que eu fazia, ele começou a querer me incluir nisso. sim, Como é que foi que ele passou a querer me incluir? Não foi a partir desse RP. sim, Foi no RP em que derrubaram ele na mansão lá em cima, na mansão da Playboy. sim. Que eu fui lá, que ele tava com o nome de mineiro. É que daí ele já tava se passando por outra pessoa, que daí ele largou o Isso. Gabriel porque já Aí, tinha molhado, ele isso. começou a se passar pelo Mineirão, Já né? tinha dado merda lá, porque foi eu Sim, mesmo que sim, peguei. Quando eu puxei o documento e tal, ele falou, e ele com aquele personagem com aquela máscara que arrebentava sim, queixo, que sim, arrebentava um monte de coisa, né? Que sabia que era ele, até porque ele não fazia a voz fina. Aí ele foi e falou, tal, que eu sou mineiro e tal. Então, tipo assim, pra deixar rolar tu deixou acontecer o pra não RP, acontecer o que aconteceu da outra vez, pra não ter isso. problema. Tu falou, não, vou Para não comprar a gerar ideia, também vou deixar rolar. isso. Isso aí, vou comprar ideia, para não ficar gerando hater e tal. Eu falei: Sim, "Pô, vou comprar ideia, vou deixar acontecer". sim, Aí foi quando ele ligou pro Fuzel, né, pro sim, coronel, para perguntar o que que estava, ele me ligou para perguntar o que que estava acontecendo. Aí eu falei assim: "Não,
Aí eu, pra poder gerar um conteúdo, né? Não, cara, o policial aqui, o mineiro aqui, ele tava na região aqui daqui das mansões aqui, né? Ele veio verificar uma QRU de disparo e acabou que ele foi atrás do humilhante, Sim. né? O humilhante pulou na piscina, ele pulou atrás, mas como ele não sabia nadar muito bem, o cara saiu correndo por dentro da mata. Quando ele saiu da piscina, a bota dele, que não tem antiderrapante, que inclusive acho que o senhor tem que colocar isso aí para a corporação, as Sim. botas antiderrapantes para poder prezar a segurança, né, dos seus policiais. Ele escorregou e bateu com a cabeça aqui, olha Sim. só, cara. Que na época ele já Aí, tipo tava até assim, com um RG falso, que na época não era usado. Ele não usava também no isso, RP, mas ele isso. não quando tu pedia identidade, ele na época caía já como mineiro. Então, tipo, não tinha mais aquela desculpa de como antes tu fosse pedir, ia cair o nome real dele. Já não caía, né? Porque ele já tinha adotado Sim. isso. Aí, né, depois, a partir desse RP, cara, que tipo assim, pô, ele falou, acho que eu tenho até isso gravado num corte, alguma coisa eu devo ter aqui. Ele foi falando assim, pô, o cara improvisou muito bem, esse cara é muito bom de Sim, RP e tal, vou tentar colocar ele nos RPs comigo. sim, Aí foi quando ele começou a entrar nos comandos da polícia que faziam roubo com ele começou a tentar me colocar dentro desse RP sim. de roubo de casa. Conclusão, não deixaram eu participar do RP. Eles cortavam, não deixavam eu participar. Muitas vezes ele viu potencial no que eu poderia fazer, Sim. né, mas, os comandos não deixavam eu participar. Não sei por que motivo até hoje, foi como eu falei, eu era um cara que na época eu estava no hype, então muita gente em vez de utilizar até como degrau para subir junto, Sim, preferiu tirar a escada, não deixar ninguém subir, sim. entendeu? Então assim, muita puxação de tapete por baixo dos Eu panos não lembro a teve. tua saída, tu saiu porque tu quis? Eu não lembro dessa parte, eu sinceramente não Não, me lembro. tiraram da polícia. Tu foi tirado. É que eu sinceramente eu não lembro, galera. Eu tô pedindo porque tem coisa, tanta informação É, da época que eu não lembro. Já faz o quê? 2 anos agora pra 13? Foi 2002, 2022. Então, tipo, eu tô pedindo porque tem coisa que nem eu lembro certo. Eu lembro dos RPs que eu tava presente, mas tem detalhes que eu também não vou conseguir 100%. é, o que que acontece? Eu comecei, quando começaram a cortar muito o meu RP nessas coisas, Aham, eu deixei de estar entrando com tanta frequência. sim. Não tava tão Aí presente. foi quando essa quantidade toda de polícia de outra cidade vieram, veio a Malena, que veio essa Ah, restante é todo esse verdade. pessoal. Agora que eu lembrei que eu acho que eu até te cobrei que tu tava inativo, né?